Esses dias eu estava batendo um papo com um pastor e diante da conversa eu achei interessante o que ele falou. Ele disse que o evangelho deve ser pregado para ímpio e não para crente. Ele falou que o evangelho deve ser pregado para ímpio e não para crente, baseado no que Jesus disse, para que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu fiquei pensando na frase dele, será que realmente o evangelho tem que ser pregado somente para ímpio? Será que a gente consegue discernir quem é um ímpio e quem é um salvo? Porque a igreja tem a mentalidade de pensar que todos aqueles que já estão indo para a igreja estão salvos. Isso não é uma verdade, cara. Nem todo mundo que está na igreja é igreja. Nem todo mundo que está no evangelho, o evangelho está nele. A verdade é que eu tenho percebido que há uma necessidade muito maior de pregar o evangelho para a gente que está dentro da igreja do que para a gente que está fora. Eu percebo isso porque é muito fácil falar de Jesus para o ímpio. A gente percebe como o ímpio está sedento de Deus. E quando eu falo do ímpio, eu sei que existem ímpios dentro da igreja, mas vamos dizer, fora da igreja, as pessoas estão tão sedentas que quando você fala de Jesus para elas têm uma vontade intensa de querer conhecer a Deus. O ímpio se lança para Deus, o coração está aberto para Deus, há uma sede, uma fome de querer conhecer mais sobre Deus. Agora, o que tem de gente dentro da igreja que não se converteu de verdade, que não entendeu ainda o que é o evangelho, que não foi transformado ainda pela palavra. Eu tenho percebido que a maior dificuldade que eu tenho hoje é de falar de Jesus para crente e não para ímpio. O ímpio tem um coração aberto e muitas das vezes a palavra de Deus alcança de maneira mais rápida e objetiva o coração do sedento do que o próprio coração daquele que está indo na igreja e não está querendo passar por uma transformação. E não está conseguindo passar por uma transformação. Não é simplesmente o fato dele querer, alguns até querem, mas estão entendendo o evangelho de forma diferente, né? Tem uma frase de um teólogo que ele afirma, que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: chegamos a um tempo em que nós temos que evangelizar os evangélicos. Isso é verdade. Porque a igreja tem andado um pouco perdida. A igreja tem perdido muito a essência do evangelho. A gente tem percebido que às vezes tem uma quantidade muito grande de ímpios dentro da igreja. Aí eu paro para refletir. Será que o evangelho tem que ser pregado só para o cara que está lá fora? Só para o ímpio? Ou será que também não existe muito ímpio dentro da igreja? Ou quem sabe também tem até mais ímpios dentro de um templo do que fora dele. É claro, eu não estou aqui defendendo a visão dos desigrejados, pelo contrário, eu acho que uma pessoa que nasceu de novo, que conhece a palavra, entende a importância de congregar, vai estar em comunhão com Cristo e com seu irmão. Seja no templo, seja dentro de uma casa, seja no meio de uma praça, mas vai se reunir para congregar. Até porque ninguém se batiza sozinho, ninguém toma santa ceia sozinho. Tudo isso nós temos que fazer em corpo. E Jesus disse isso para os seus discípulos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, o próprio Paulo vai recitar as palavras de Jesus quando ele diz: fazei isso em memória de mim. Esse fazei, eu só posso fazer diante do corpo, em comunhão com o corpo, com pessoas que professaram a fé em Cristo, em comunhão diante delas, reconhecendo Cristo como Salvador e anunciando a volta dele. Mas a verdade é que existem muitas pessoas que estão dentro do templo e que ainda não passaram por uma transformação. Por isso a necessidade de pregar a verdade, de falar a verdade, de ensinar o que é o evangelho, para que as pessoas sejam transformadas dentro da igreja. A verdade é que hoje nós estamos vivendo um tempo onde algumas igrejas estão apresentando um tipo de evangelho muito atrativo, com uma linguagem muito linda, maravilhosa, para o camarada vir para a igreja.
E quando a pessoa passa a vir à igreja, esses tipos de placas denominacionais costumam alimentar essa linguagem para essas pessoas. E qual é o problema disso? É que a pessoa fica na igreja, mas não se transforma, não larga maconha, não larga cocaína, não larga a vida de promiscuidade que vive, de prostituição, de pecado, não quer, porque não entende pelo Evangelho que precisa ser confrontado por uma transformação. Há uma necessidade muito grande da gente pregar para a gente que está dentro da igreja. Às vezes a gente se preocupa só com o povo que está lá fora, mas tem muita gente que está perdido, cara, e está perdido dentro da igreja, porque ainda não entendeu o que é Evangelho. Então a minha pergunta é, será que eu tenho que realmente só pregar para quem está lá fora? Será que eu não tenho que pregar para a gente que está ali dentro? Pessoas que ainda não foram transformadas. Até porque eu e você não conseguimos distinguir quem realmente se converteu de verdade ou não. Tem gente que está 15 anos na igreja e ainda não se transformou. Tem outros que chegaram ontem e já estão passando pelo processo de transformação. Mas a verdade é que se não foi pregado o evangelho genuíno, se não foi ensinado o evangelho verdadeiro, essas pessoas nunca vão passar por uma transformação. Eu fico preocupado com isso, porque o evangelho tem que ser pregado, independente se é para alguém que está convertido, independente se é para alguém que é ímpio. O evangelho sempre vai agregar. Para aquele que está convertido, ele vai ser confrontado sempre a melhorar. Para aquele que ainda é ímpio, vai ser confrontado a viver uma transformação, a confessar Jesus como seu Salvador e reconhecer as boas novas que somente o Evangelho pode trazer. Porque o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que eu fico preocupado diante dessa geração que nós temos vivenciado é que o Evangelho tem sido deturpado em muitos lugares. E as pessoas não têm conseguido entender o que é a mensagem da cruz, o que é o amor de Jesus, o que é renúncia, o que é mudança, o que é separação. Pasmem, eu estou ouvindo pregações de pessoas dizendo que não existem mais pecados, que não existem mais erros, que hoje só existem fraquezas espirituais e não pecado, porque Cristo levou na cruz do pecado. Cristo levou na cruz o pecado e as maldições. Primeiro, ele precisa entender a definição de pecado. A palavra pecado significa transgredir a lei. Etimologicamente, pecado significa errar o alvo. Ou seja, desobedecer a Deus, quebrar um dos princípios. Quem é que não erra, gente? Quem é que não quebra um dos princípios? Quem é que não falha? Então, é impossível dizer que ainda não há. É impossível dizer que não exista mais pecados. É claro que existe. O que não existe para aquele que nasceu de novo é o pecado ter domínio sobre a sua vida, porque você nasceu de novo, se tornou nova criatura e você não se torna mais escravo do pecado. Mas a existência dele é inevitável. Só que o problema é que essa visão, essa linguagem de não existir mais pecado faz com que as pessoas vivam uma graça abusiva, uma graça barata que não tem nada a ver com o Evangelho, cara. Porque não existe graça para você se não tiver arrependimento. Eu vou repetir isso. Por mais linda e bonita, intensa que seja a graça, não existe ela para alguém que não passa por um arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem graça. Só há graça se houver arrependimento. Nós precisamos pregar o Evangelho tanto para quem está lá fora, como também para quem está dentro da igreja. O Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado, e a gente não pode simplesmente tentar deturpar o Evangelho ou deixar de pregar para uma classe, porque todos nós precisamos ouvir a genuína palavra do Senhor que nos transforme, que nos confronta para uma transformação, que nos leva a viver uma vida restaurada em Deus. Por mais que o Evangelho seja duro, seja intenso, ele precisa ser pregado. O mesmo Evangelho que existe amor, a misericórdia, também existe a verdade e também existe o arrependimento. Na verdade, uma das propostas do Evangelho é levar o homem ao arrependimento e entender que esse arrependimento tem que acontecer por amor
porque foi para isso que Deus entregou o seu Filho, para morrer em nosso lugar, para que nós se arrependêssemos daquilo que fizemos, para que nós se arrependêssemos, tivéssemos uma oportunidade de salvação e reconhecendo apenas através do Filho de Deus, do Cristo, que pode nos levar à eternidade. Deus abençoe sua vida. Se essa palavra falou contigo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho para você receber sempre as notificações, lembrando que todo dia tem vídeo novo que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz.